Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Quero ler com você a partir do verso 1 até o verso de número 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estaremos orando ao final desse momento, colocando nossa vida diante do Senhor e buscando nele que essa palavra realmente se cumpra e traga seus frutos na nossa caminhada de fé. Quantas vezes eu e você não ouvimos pregações e não lemos, às vezes, o texto bíblico, e situações que a gente lê, sabe o que significa de certa forma, mas a gente se pergunta assim: como, Senhor? Como isso vai ser verdade na minha vida? Um texto clássico, Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E às vezes a gente se pergunta assim: Senhor, como me alegrar diante do que eu tenho passado? Como me alegrar, Senhor, no meio do luto? Como me alegrar, Senhor, passando por um momento de desemprego? Como me alegrar, Senhor, se às vezes eu observo ao meu lado e vejo tanta crise, tanta dor, tanto desespero? Outras vezes, irmãos, nós vemos o Senhor nos dando a palavra de desenvolvermos a nossa salvação, crescer na graça do Senhor. E a gente se pergunta: Pai, eu tenho me esforçado, tenho lutado, tenho feito dia a dia aquilo que o Senhor me ordena, mas como avançar, como ir para frente? Como sair disso que eu tenho vivido e ir para algo mais nobre, mais profundo, mais perto do Senhor? E essa carta de Pedro, irmãos, ela tem nesse trecho aqui coisas muito preciosas para a nossa caminhada, que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã de uma maneira rápida, porque o nosso tempo é exíguo, mas que são realmente coisas que eu e você devemos guardar e colocar em prática no nosso dia a dia. O apóstolo Pedro, quando escreve essa segunda carta, ele tem por objetivo alertar os seus leitores quanto aos falsos mestres
que estavam já presentes na igreja do Senhor naqueles primeiros anos. Pedro escreve essa carta aqui por volta do ano 67, 66 depois de Cristo. E se você olhar aí no capítulo 2, ele vai escrever um capítulo inteiro falando sobre essa questão de falsos mestres, falsos pregadores, que estariam no meio dos cristãos para desviá-los daquilo que era o objetivo maior que eles tinham para a sua caminhada. E esse objetivo está explícito aí no capítulo 1, no versículo de número 2, que era que os crentes, de fato, fossem chegando ao pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E Pedro vai repetir essa tônica algumas vezes, a questão do conhecimento de Jesus, o conhecimento de Deus, a aproximação do Senhor, o contato com Deus, mas principalmente, irmãos, a experiência com Deus. Porque é muito simplório também nós pensarmos que o conhecimento de Deus está apenas em nós nos informarmos sobre Ele, em lermos, termos estudos sobre grandes pregadores do passado. Quantos não têm lido devocionários aí, escritos por Spurgeon e outros pregadores? Quantos não conhecem bem a doutrina, o falar e as experiências de João Calvino? Quantos não leem Lutero e não olham para os seus exemplos admirados? Mas o que o Senhor requer, irmãos, não é que nós tenhamos apenas esse tipo de conhecimento, mas que nós conheçamos de fato Jesus, o nosso Senhor, e não apenas com informações sobre Cristo, mas com a vivência de Jesus em nosso dia a dia, no nosso tempo, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos. Que a gente não seja apenas repetidores de palavras, mas que nós possamos dia a dia entender que a realidade do Evangelho está tomando o nosso coração. Que dia a dia eu estou vivenciando como Calvino teve as suas experiências, eu também tenho as minhas para poder compartilhar com outros irmãos. Como Lutero experimentou seus momentos de crise, de dificuldade, mas dizia lá na sua cela de oração, dizia: Senhor, eu sou teu, livra-me, guarda-me. Que nós também possamos dizer no nosso quarto de oração, ou num cantinho do nosso trabalho, ou caminhando pelas ruas da nossa cidade, dizendo: Senhor, eu sou teu, me guarda de todo mal, me faça espelhar realmente a mente e as palavras de Jesus, o coração de Jesus, por onde quer que eu venha passar. Que nós sejamos, irmãos, não pregadores eloquentes como Spurgeon, mas que nós tenhamos vida com Deus como aquele homem teve. E se você vê a vida desses três que eu citei, por exemplo, e poderia citar outros tantos, você vai ver que todos eles foram carregados de dificuldades na sua caminhada. Spurgeon, por exemplo, tinha uma depressão crônica muito forte, e aquele homem subia muitas vezes no púlpito completamente pesado, duro, difícil, sabendo daquele mal que o assolava, mas ainda assim abria a palavra do Senhor e edificava milhares de pessoas ali em Londres, pregando e falando do Evangelho do Senhor. Se você olhar a vida de Calvino, Calvino parece uma biblioteca de doenças. Tinha todo tipo de mal. Do início ao fim, se você pegar a vida desse homem, de tudo ele tinha problema. No entanto, um servo do Senhor que deixa um legado de sistematização de nossa doutrina que é fantástico. Se você pegar as lutas de Lutero com as suas crises pessoais e depois com a questão da perseguição por conta da reforma, você vai ver que esse homem, mesmo em meio às provas e lutas, ele escreve e deixa um legado de ser um crente fervoroso no Senhor. Assim, irmãos, quando nós olhamos para textos bíblicos dos quais a gente fica pensativo, Senhor, como viver isso de fato? Como ter essa força e essa condição? Nós podemos olhar para esse texto de Pedro, irmãos, e ver como Deus realmente não é só aquele que nos ordena, que nos dá o comando. O Senhor não é aquele que apenas nos salva, nos coloca numa caminhada e diz: agora vai por você mesmo. Ao contrário, Deus não apenas nos dá o comando, a ordem, mas Ele caminha conosco. E Ele nos outorga, irmãos, grandes e grandes bênçãos para que nós consigamos cumprir o processo de santificação que nos é proposto.
Queria que você olhasse para o centro da nossa palavra, que está no verso de número 3 desse texto. O apóstolo, depois que ele se apresenta e traz para aqueles primeiros leitores, os crentes dispersos pelas perseguições que já haviam nas primeiras décadas de cristianismo, depois de se apresentar no verso 1 e 2 e dizer para aqueles irmãos que eles deveriam caminhar para que sejam realmente conhecedores de Deus e Cristo Jesus, ele vai entrar no verso 3 dizendo assim: visto, ou seja, vocês entendendo, vocês compreendendo, que por conta do divino poder do Senhor, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Queridos irmãos, esse é um versículo que você deveria guardar no seu coração. Deus não nos dá situações que eu e você não tenhamos condição de conviver com elas e de lutar por elas. Deus não nos dá, irmãos, nenhum tipo de ordem que seja grande demais e que você tenha que passar por situações que eu acho que você já deve ter visto por aí. Quantos crentes, irmãos, entram numa linha de um sofrimento, de um martírio, de um desejo, de uma busca por Deus, que eles passam a ser escravos das suas próprias obras. Foram tirados das trevas, salvos pelo Senhor, mas eles entram dentro da igreja e não conseguem se ver livres de fato para dizer não ao pecado e caminhar em santidade com Deus. São irmãos que passam a fazer todo tipo, e eu não quero usar muito a expressão, mas a gente não consegue fugir, porque senão a gente vai deixar de ser claro em algumas coisas, mas crentes que entram, irmãos, debaixo daquela expressão: olha, eu estou num propósito. Ou crentes que dizem: olha, eu estou fazendo uma tal corrente. Ou crentes que dizem: olha, eu estou indo em tal lugar e subindo e descendo no monte, e ali eu estou pagando um preço porque eu quero ver o Senhor agindo na minha vida. Irmãos, nada contra o tipo de sacrifício que a gente faz buscando santidade, buscando estar mais perto do Senhor em intimidade. Porém, se nós não tivermos o entendimento correto do que é isso, o que vai acontecer, irmãos, são crentes que vão se extenuar a cada dia, achando que é deles que depende o crescimento espiritual. E se comparando muitas vezes com aquele crente que talvez não tenha a rotina que a gente tenha, e aí é um crente que ora menos, é um crente que não tem condição porque ele mora num lugar plano, como é que ele vai subir no morro? É um crente que vive uma dificuldade com o seu trabalho e não tem aquelas horas que muitas vezes nós temos na madrugada para poder orar. E a gente começa a se comparar, tal crente é espiritual, porque esse ora muito, esse faz jejum 8 dias por semana, aquele ali realmente é alguém que está quase lá no topo do topo. E o outro crente que vive uma vida que tem que trabalhar, tem que cuidar de família, ou uma irmã que está no corre, às vezes com uma pessoa doente dentro de casa, está naquela luta, não tem condição de estar o tempo todo ali, naquele sentido de busca. E essa é considerado muitas vezes carnal, é porque não está buscando que está tendo problema, é porque não está indo em tal lugar, porque está passando por lutas. Mas o apóstolo Pedro diz assim: querido irmão, querida irmã, entenda, pelo divino poder de Deus, já nos têm sido dadas todas as coisas, não apenas algumas. Todas as coisas, e não apenas aquelas que condizem com a sua personalidade, com o seu caráter, com a sua oportunidade, mas todas as coisas nos são entregues por aquele que nos salva e nos ama e nos faz caminhar diante dele. E eu queria nessa manhã que você trouxesse isso para o seu coração. Deus apenas não te dá uma ordem para que você seja santo, mas Ele mesmo te faz santo à medida que você se entrega para ser trabalhado por Ele. Querido irmão, veja que o apóstolo diz assim: aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E de novo no verso 4 ele vai repetir: pelas quais, ou seja, pelo conhecimento, pelo andar com Deus, por essas coisas nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. O cristão, querido irmão, ele precisa olhar para esse mundo, para esse tempo, para as nossas questões diárias e entender que em todas as coisas o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco. O Senhor Jesus não disse que a gente andaria em alguns momentos sozinhos sendo testados.
Ele não nos disse, irmãos, que em alguns momentos poderia haver algum tipo de cilada. Você está andando, naquela hora ele te deixa, vamos ver como é que ele age sem mim. Ao contrário, Jesus é aquele que entra com você nas curvas, nas retas, nas escuridões, nos lugares mais claros. Jesus sobe contigo e desce contigo. Jesus anda contigo em todo o tempo. Dentro do seu trabalho, na sua casa, nas enfermidades, o Senhor jamais te abandona. E quantos irmãos têm vivido num tempo em que sofre porque não trazem para o seu coração que o Senhor está com ele em todo momento, em todo lugar. Que Deus jamais nos abandona. Que Deus é um Deus que é fiel a Ele mesmo e não a nós, no sentido de que quando a gente está bem, Ele está bem conosco. Mas Deus é aquele que mantém a sua palavra e vai cumpri-la até o final de todas as coisas. E assim, querido irmão, a gente pode entender e trabalhar essa questão para o nosso coração nessa manhã, realmente colocando diante do Senhor, que se nós entendemos que Ele vai nos dar todas as coisas para que a gente avance na nossa fé, nós precisamos buscar nisso, falar: Senhor, eu sei que eu preciso me alegrar, mas eu sei também que o Senhor pode me mostrar quem me faz me alegrar. Eu sei que o Senhor pode me dar a chave para que nesse momento de luta, de dificuldade, de contrariedade, Senhor, eu possa descansar e desfrutar do Teu cuidado, do Teu abraço, do Teu afago. Nossa confissão de fé, irmãos, vai comentar esse texto dizendo assim: a capacidade de fazer boas obras, ou seja, de exercer de fato o ministério que nos está proposto como crente. Então a confissão de fé diz: essa capacidade de modo algum provém dos próprios fiéis, mas aí ela vai nos dar a chave, provém inteiramente do Espírito Santo. E se você quer um texto bíblico para que você se lembre disso perfeitamente, você vai ver Paulo escrevendo aos Filipenses quando ele diz assim: que é Deus quem realiza em vós tanto o querer quanto o efetuar de todas as coisas. É obra do Senhor, não é obra nossa. Mas é interessante, irmãos, que um perigo que o calvinista corre é de achar que, bom, se é Deus quem faz todas as coisas, eu posso me assentar, porque eu não tenho mais que me preocupar com nada. Deus é quem tem que despertar meu coração. Deus é quem tem que trabalhar comigo. E isso, irmão, irmã, é uma tremenda de uma interpretação errada da palavra de Deus. E calvinistas que creem nisso aí não são calvinistas, na realidade são aproveitadores bíblicos. E não discernem o que a palavra diz. E eu vou dizer isso porque a própria confissão de fé de Westminster, ao continuar comentando esse texto, ela diz assim: contudo, entendendo que é o Espírito Santo quem realiza em nós a questão das boas obras e nos desperta, nós não devemos nos tornar negligentes, como se não fôssemos obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Pelo contrário, nós devemos nos esforçar por dinamizar a graça de Deus que está neles. Traduzindo para nós aqui, irmãos, se eu pensar que é Deus quem vai doar todas as coisas para que eu cresça em santidade, em piedade, como um crente eu avance, se eu jogar tudo isso na conta do Senhor, dizendo assim: não, se é Deus quem faz, é Ele quem tem que me quebrantar, eu estou sendo desonesto com a palavra de Deus. Na realidade, eu preciso entender isso, irmãos, como algo que vai me impulsionar para aquilo que é a minha obrigação como cristão. Aquilo que vai me impulsionar para aquilo que é o meu chamado, que Jesus entregou quando disse aos seus discípulos: vocês indo por todo o mundo, levem, façam discípulos, batizando-os, guardando todas as coisas, ensinando que eles guardem também. Assim, querido irmão, nós devemos entender que o Senhor, Ele não nos dá apenas o peixe, mas Ele também nos ensina a pescar, mas Ele também fornece o lago para que nós venhamos a pescar, e Ele também faz com que os peixes se multipliquem para que nós tenhamos alimento, tenhamos a alegria, tenhamos o sustento, tenhamos a condição, a capacitação, o entendimento e a coragem para dar o passo
e sair da nossa inércia e realmente agirmos como Ele quer de nós. Gostaria então de trazer, finalizando essa palavra, querido irmão, que você, olhando para o texto, visse o que Pedro vai dizer então para os crentes que os leem e para mim e para você nessa manhã. Veja, a partir desse entendimento que você vai ter nos versos 3 e 4, o apóstolo vai dizer agora no verso 5 assim: por isso mesmo, vocês, agora reunindo toda a vossa diligência, ou seja, a vossa vontade, a vossa esperança, entendendo que Deus está do seu lado para caminhar contigo e te fortalecer e te livrar, reúna suas forças, querido irmão, querida irmã, e veja, associai agora com aquilo que você crê, com a sua fé, com o seu entendimento de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, associe isso agora à virtude. O que é isso? Comece a ter um pensamento mais positivo sobre a vida, comece a ter um olhar mais de esperança, comece a ter aquela perspectiva de que você sai de casa de manhã, não carregando aquela mochila com 800 quilos nas costas, mas você vai sair de casa entendendo que Deus vai te levar naquele dia a você produzir coisas boas, a trabalhar com graça, a cumprimentar aquele seu vizinho, aquele mesmo que deixou o som alto até as 4 da manhã e você não dormiu, mas você vai ter um sorriso para abençoar aquela vida no outro dia. Você vai sair de casa, vai entrar no ônibus, está com luta, está com dificuldade, mas em vez de ficar praguejando, esse ônibus tem isso, o vidro está quebrado, você vai dizer: Senhor, apesar de todas as coisas, eu sou bênção nesse lugar, e da minha palavra vai sair coisa boa e não coisa ruim. Apesar, irmãos, a gente vê tanta contrariedade, o Senhor nos diz que é para a gente não ir no fluxo, mas para que a gente se volte e diga: eu não sou assim. Eu quero ser bênção no meio dessa tristeza toda. E ele continua dizendo no seu texto, com a virtude, o que vai vir? Entendimento. Uma questão que crente hoje em dia, irmãos, parece que não está passando tão perto. Nunca houve tanta enciclopédia, nunca houve tanto aplicativo de Bíblia, nunca houve tantos livros publicados, mas também nunca houve tanto crente meia boca como a gente vê nos nossos dias. Uns crentes que não sabem a Bíblia, uns crentes que não sabem explicar um contexto, uns crentes que não sabem chegar para o outro e falar assim: olha, a Bíblia diz tal coisa, eu estou orando por você nesse sentido. Ô crentaiada mais difícil que nós vemos nos nossos dias, irmãos. Gente que se esconde atrás de uma fé que diz assim: olha, as coisas vão melhorar, vai dar tudo certo por quê? Aprende a explicar isso. Aprende a tirar do seu coração a fé que você tem e compartilhar com um irmão, com uma irmã. Queridos irmãos, com conhecimento, verso 6, o domínio próprio. Quanta gente acha que domínio próprio é só você não fazer aquilo que não deve. Mas domínio próprio é você levantar na hora certa. Domínio próprio é você sair do estado de apatia, de dificuldade, e ir até o outro e dizer: eu te perdoo em nome de Jesus, eu quero que você me perdoe em nome de Jesus. O domínio próprio é você ter a prontidão para agir quando você deve agir, é o aspecto positivo dessa palavra. É você realmente sair daquela condição de paradão e dizer: não, eu vou entrar nessa. A igreja está trabalhando em tal coisa, eu estou junto, eu estou dentro, eu vou nesse negócio também. Com domínio próprio vai vir então a perseverança, porque no meio das dificuldades, a gente tem que mostrar que diante do vento, a gente continua marchando. Diante das chuvas, molhado, com a roupa pesada, cansado, mas a gente continua avançando. Porque o nosso tempo não é aqui, mas o tempo está lá na frente com o Senhor e é para lá que nós estamos caminhando. E caminhar não é ficar parado, caminhar é avançar. Com essa perseverança, então, vem também a piedade. E piedade aqui, irmãos, um aspecto nosso de aproximação do Senhor, de estar a cada vez com uma vida mais pia, santa, mais separada das coisas, mas também aquele sentimento que você conhece: tem piedade de nós, que é atribuir misericórdia, atribuir graça, estender a mão para alguém para caminhar contigo quando esse está lutando. Com essa piedade, querido irmão, vai vir o quê? Fraternidade, sentimentos de afetos. Quando nós
realmente podemos abraçar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Com a fraternidade, enfim, vem aquilo que nós estamos estudando como tema do ano. Na pessoa de Cristo, o verdadeiro amor, nós vamos poder transmitir essa palavra para outras pessoas. Essas coisas, queridos irmãos, existindo em vós e em vós aumentando, verso 8, vai fazer com que você não seja inativo, aquele que está sempre parado, observando o vento, nem infrutuoso, aquele crente que anda para todo lado, mas não produz, às vezes, um sentimento de sorrir na vida de alguém perto dele. Vocês vão ter de novo o que ele falou lá no verso 2, no verso de número 3. Pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele conhecimento, querido irmão, que você tem quando você olha para o seu familiar e você fala, olha, conheço desde nascer. Só de olhar para a cara eu já sei o que ele está pensando. O jeito dele falar já me transmite o que vem de sentimento. O Senhor quer de nós, irmãos, que a gente venha perceber isso. Você está em determinada circunstância, você sabe mais ou menos o que o Senhor está te direcionando ali. O que Ele está fazendo na sua vida, para onde que Ele está te levando. Esse pleno conhecimento, irmãos, deveria trazer em nós maturidade e a visão de que as coisas estão um pouco além do que as pessoas costumam enxergar. E é isso que ele vai combater nos versos 9 em diante. Ele diz, quem não tem essas coisas, só enxerga aquilo que está aqui, ó, pertinho. Não consegue pensar um pouco mais à frente. Se eu tomar tal atitude, o que vai ser daqui a 1 mês, 2 ou 10? Ele não consegue enxergar a questão de quantas pessoas ele pode atingir com uma boa ação, com um testemunho, com uma palavra. Ele não consegue enxergar, querido irmão, que lá atrás alguém investiu na sua vida para que ele fosse salvo. E hoje ele deve investir também para que outros sejam salvos. Olha para o seu texto que ele vai dizer, essas pessoas perderam, se esqueceram a purificação dos seus pecados outrora. Crente que está dentro da igreja, irmãos, achando que está no piloto automático. Não se vê como alguém que foi salvo, amado, cuidado por Jesus e abraçado por uma igreja. Percebe quanta riqueza há nesse texto? Então eu queria convidar você a ler e meditar nesse texto. Ler e realmente orar sobre esse texto. Ler e pedir, Senhor, quantas vezes eu ouço a Tua palavra e fico me perguntando para que lado eu devo ir para que ela se cumpra. O apóstolo vai dizer então, irmãos, verso 10, procura viver isso, meu irmão, minha irmã, porque isso é o que vai confirmar se você é um salvo, um eleito. Isso vai fazer com que você não venha tropeçar. Isso é que vai mostrar que você tem conhecido o Senhor Jesus cada vez mais. Queria te convidar a baixar a sua fronte nessa hora.